Oi, crianças! Então, vamos para as atividades agora de ciências. Muito bem, hoje nós vamos começar um conteúdo novo. Hoje nós vamos trabalhar, então, começar o capítulo 4. O céu marca o tempo. Primeiro, eu quero que vocês observem aqui, ó. Calendário escolar. O que vocês estão observando aqui? Estão observando crianças, não é? Observando, então, um calendário da escola, certo? Onde tem os meses, né? Os dias, ou seja, o ano todo aqui, tá? Observem aí que tem datas que estão marcadas. Então, essas datas diz alguma coisa, né? Algum evento comemorativo ou iniciação aí de provas. Alguma coisa acontece nessas datas marcadas, tá bom? Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui que as crianças estão observando o tempo, né? Os dias. Muito bem. O que nós vamos falar hoje aqui? Quando nós dizemos aí que pensamos, né? Será que os dias estão passando muito rápido? A gente faz muitas perguntas. Ou vocês já ouviram também a família comentando, a mãe, o pai falando: nossa, gente, os dias estão passando muito depressa. Daqui a pouco já é Natal, daqui a pouco é Ano Novo, daqui a pouco é o Carnaval, daqui a pouco é aniversário do fulano. Ou seja, parece que foi ontem o aniversário daquela colega, não é? Então os dias estão passando muito rápido, ou nós que estamos muito atarefados e a gente nem percebe que o dia passou, não é? Então é isso aí. O que acontece? Usamos a passagem do tempo, não é? Que são os dias que formam as semanas então formam os meses e os meses o ano. Então a gente usa o tempo para registrar aí o quê? Os momentos comemorativos, né? Datas comemorativas. A gente usa o tempo então para planejar o futuro, né? Ou para relembrar o passado. Então o tempo é usado aí para a gente organizar o nosso dia a dia, tá? O que nós vamos trabalhar hoje? Sobre esse tempo, sobre o dia, sobre a noite. Vocês já pensaram aí como que acontece o dia, como se forma a noite? O que acontece, não é, com o nosso planeta? Será que onde aqui é de dia, em outro lugar já é noite? Existe estações do ano aí onde tem um período de escuridão maior. Aí a gente diz então que as noites são mais longas, né? E tem períodos aí de estação que os dias são maiores, né? Que é o período de claridade é maior. Então dizemos aí então que as noites ficaram mais curtas e os dias ficaram mais longos. Então essa estação do ano aí também contribui para essa questão de claridade e de escuridão no nosso planeta, tá? Mas esse é um tema que nós vamos trabalhar lá na frente, tá certo? Então o tema da aula de hoje vocês vão conhecer aí qual que é o processo do planeta Terra em relação ao Sol que dá origem, então, ao dia e à noite, tá bom? Então, vamos à atividade de hoje. Hoje nós vamos trabalhar, então, como eu devia ter falado para vocês no início, né? Página 19, página 20 e a página 21 do livro didático, tá bom? Então, vamos lá, livros abertos. Primeiro conteúdo que vamos trabalhar aí é página 20. Nós vamos ler um texto, tá? Que é um trecho de uma história que fala Pequena História do Tempo. É uma historinha, então, de Sylvie Boussier, onde tem como título O Sol, o Senhor do Dia. Olha aqui o texto que nós vamos ler aqui e após ler o texto, vocês vão responder essas questõezinhas aqui, tá bom? Então, vamos ler o texto? O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se e olha para a janela que dá para o leste. Pouco a pouco, começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Depois, o sol aparece no horizonte. É o começo de um novo dia. Essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Olha só a história então falando sobre o sol como o senhor do dia. Olha a criança aqui observando na janela o sol, né, bem deslumbrante ali que ele tá vendo, né, o sol vislumbrar, né? Muito bem. O que diz aqui então a historinha? Diz então que a criança observou então que o sítio mergulhou então numa noite de escuridão, né? Mergulhou na escuridão.
Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio. Isso quer dizer o quê? Que durante o processo ali de escuridão, os animais lá fora quebram o silêncio. Uns caçam, né? Outros vigiam, né? E isso acontece durante o período aí de noite, tá certo? Vamos ver aqui também, ó, que de repente a criança é despertada pelo canto do galo. Como que vocês despertam no seu dia? Como é que é a manhã de vocês? Vocês despertam então sobre o som de um galo cantando? Vocês despertam sobre o som de um despertador? Ou alguém chama vocês quando amanhece o dia? Então tem várias maneiras de despertar, né? Então a criança aqui, ela desperta pelo canto do galo quando amanhece, né? Levanta-se e olha para a janela que dá para o leste. Por que para o leste? É o lado onde o sol nasce. O sol nasce então no leste e se põe no oeste, tá? Vamos ver sobre isso também. Pouco a pouco começa a vislumbrar uma luz difusa como uma noite menos escura. O que ele diz nesse trecho aqui? Que ao amanhecer, não é? O final da noite, o início do dia, fica uma noite menos escura. Quer dizer que não é nem noite nem dia ainda, né? É o início de um amanhecer e o final então do anoitecer, tá? Depois o sol aparece no horizonte e é o começo de um novo dia. Então quando termina-se a noite, inicia-se o dia, então o sol aparece, deslumbra-se como uma luz difusa, como uma luz difusa. Isso quer dizer o quê? Que ele irradia, então lá dá o sinal então do início de um novo dia. E isso se repete então como uma cena que pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Então desde que o surgimento do planeta Terra, acontece o anoitecer e o amanhecer. Então isso acontece há milhares de anos, desde o surgimento do planeta Terra, tá? Então esse é o contexto aqui dizendo então o sol, o senhor do dia, tá? Porque ele é o primeiro que aparece, ele que dá o sinal de um novo amanhecer, de um novo dia, tá certo? Muito bem, atividade que vocês vão responder 1, 2, 3 e 4, vocês vão responder no caderno então de ciências, tá? A essas perguntinhas. Atividade número 1. Em qualquer lugar do mundo as pessoas dormem e acordam. Vocês também acordam com barulho de animais ou com luz entrando na janela? Pela janela, desculpa. Então vocês vão responder aqui como que vocês acordam. Ou com a luz entrando pela janela ou com a ajuda de um despertador. Número 2. Se a criança da história olhasse para o oeste, ela também veria o sol surgindo pela manhã? Por quê? Se ele olhar para o oeste, então para o leste é onde o sol nasce. Se ele olhar para o oeste, ele também vai ver o sol nascer? Responda aí por quê? Qual a sua opinião? Número 3. Continue o texto descrevendo o que acontece na vida da criança ou em sua vida. Vocês vão continuar o texto ali dando uma continuidade sobre o que acontece na vida de vocês durante o dia, tá? Desde que o sol surge até quando ele se põe no fim do dia. Qual que é o seu dia? Descreva para nós aí, dando uma continuidade nessa história. Atividade número 4. No texto, a autora diz que essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Por que vocês acham que ela colocou essa frase? Por que ela comentou sobre isso? Que essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Então, desde que o mundo surgiu, o planeta Terra, né, ela tem esse processo aí de rotação, que é o próximo tópico que nós vamos comentar agora, é quando a Terra gira em torno do Sol, tá? Vou mostrar para vocês. E esse processo de rotação é o que dá a luminosidade, que é dia de um lado do planeta e será noite do outro lado. Então vocês vão colocar aí o porquê que ela diz que essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos, tá bom? Muito bem, essas 4 questões nós vamos discutir na sala de aula, tá? Façam aí de acordo com o que vocês entenderam sobre essa história e a gente vai discutir mais na sala virtual, tá bom? Façam no caderno de ciências. Muito bem, como nós estamos falando então sobre o dia e noite, nós vamos então começar a falar sobre o sol e o dia, tema então da página 21. Há milhares de anos, as pessoas já observavam o céu durante o dia e a noite. Elas viam como ainda se vê
O Sol surgindo pela manhã no lado leste, ficando mais alto no céu até a metade do dia, que é o nosso meio-dia, e voltando a ficar mais baixo até o pôr do Sol no oeste no fim da tarde. Então, o Sol nasce do lado leste, tá? Ele fica no meio do dia aqui, no meio do céu, que é o meio-dia. Então, esse período, quando ele nasce até o meio-dia, é o período da manhã. Do meio-dia até o período da tarde, onde ele se põe no oeste, já é o período de tarde e o início da noite, tá certo? Então, ele nasce no leste e se põe no oeste. Aqui tem um esquema mostrando para vocês o nascer do Sol até ele se pôr. Então, como mostrei para vocês, olha, o nascer do Sol, tá, no lado leste. Então, com o passar das horas, ele vai chegar então no meio do céu, que é o horário do meio-dia. Então, esse período aqui é o período da manhã, né? Desde o nascer do Sol até o meio-dia. E do meio-dia até a hora que ele se põe no oeste é o período da tarde e o anoitecer, certo? Muito bem, vamos continuar a atividade. Antigamente, ao observar o movimento do Sol no céu, muitas pessoas imaginavam que o Sol se movia ao redor da Terra. Ao redor da Terra, de leste para oeste. Então as pessoas achavam que era o Sol que girava em torno da Terra. E é ao contrário, o Sol fica paradinho ali. É a Terra que fica girando em torno do Sol, tá bom? Então estudiosos aí pensavam isso, tá? O cientista que descobriu então essa questão que a Terra gira em torno do Sol foi Galileu Galilei, tá? Um filósofo aí muito estudioso, percebeu com seus estudos que a Terra é quem girava em torno do Sol, tá bom? Essa forma de pensar então foi aceita aí por séculos, até o surgimento então desses estudiosos e mostrou ao contrário, tá bom? Atualmente sabemos que o movimento diário do Sol é aparente, ou seja, o Sol não se move de leste para oeste. Temos essa impressão porque a Terra gira em torno de um eixo imaginário. Como o peão gira ao redor de si mesmo. Vocês já giraram o peão, já brincaram muito de peão, né? Quando a gente gira o peão, ele não fica girando, girando, girando. Então aquele movimento de giro é como se o planeta Terra fosse o peão. E ela fica girando, só que esse giro dela fica girando em torno do planeta, ou seja, do astro que é o Sol. Vou mostrar para vocês já já, tá? Então isso dá então a chamado de período do dia e o período de noite. É um processo de rotação do planeta Terra, tá? Logo em seguida então virá um vídeo aí mostrando para vocês o processo de iluminação do Sol com a Terra, para vocês perceberem quando é que ela emite os raios solares de um lado do planeta que será dia e de um outro lado que será noite, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, primeiro no livro, tá? Aqui então nós temos o planeta Terra. O planeta Terra, essa setinha aqui, ó, está indicando então o giro do planeta Terra. Então ele fica girando como se fosse o peão girando, tá? Aqui, ó, é o eixo do planeta Terra, é um eixo imaginário, como se a gente soubesse que era metade do planeta, tá? Dividido em duas partes. Então, quando o Sol está incidindo aqui neste lado do planeta, este lado aqui é noite, porque o Sol não está iluminando aqui. O Sol está iluminando apenas este lado, então será dia. E este lado aqui será noite. Então, com o girar do planeta Terra, chegará um momento em que este lado girar para este lado, aqui será dia, e este lado virá para cá e será noite, tá? Vou mostrar para vocês o movimento de rotação do planeta Terra em torno do Sol, tá? Coloquei para vocês aqui, ó, uma ideia para vocês terem noção de como que o planeta gira. Então o planeta vai girando como se fosse um peão, ó, ele gira, gira, mas bem lentamente, tá? Bem lentamente. Então esse processo que ele está girando, então a luz do Sol está incidindo aqui, então esta parte aqui do Sol é dia, esta parte aqui do planeta Terra é dia, porque o Sol está emitindo raios solares aqui. Este lado aqui então será noite. Aqui no meio, ó, é o eixo imaginário da Terra, tá? Então é como se a gente olhasse por cima do planeta e visse então que existe duas metades do planeta, então este lado e este lado. Então quando ela está movimentando
os raios solares estão emitindo aqui, será dia. Este lado onde não está sendo emitida a luz do Sol será a noite. Movimento de rotação, vou aproximar para vocês verem. É quando o planeta está girando, ó, girando. Este é o movimento de rotação do planeta Terra. Só que ela não fica paradinha, quem fica parado é o Sol. Então ela vai girando, girando, bem devagarzinho. Só que esse movimento aqui, que a Terra leva 365 dias para dar a volta completa em torno do Sol, não é? Então este movimento que eu estou fazendo para vocês, em torno do Sol, é 365 dias que a Terra gasta para fazer uma volta completa. Este movimento que eu estou fazendo para vocês aqui com o planeta Terra é um movimento de rotação. É onde dá o período de dia e de noite, tá? Então ela fica girando sozinha e também girando em torno do planeta, tá? Ó, movimento, movimento. Então vai passando dias e noites, até então completar uma volta completa, tá bom? Durante 365 dias, certo? Então essa é a aula de ciências de hoje, tá? Logo em seguida assistam um vídeo, então, mostrando para vocês aí de uma forma real, tá? De desenho, onde mostra então a incidência de luz solar no planeta Terra, mostrando então quando é dia e quando é noite, tá certo? Encontro vocês então na sala virtual pra gente falar mais sobre esse assunto, tá certo? Então até lá!